Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho da nossa atividade semanal. Hoje vamos falar sobre o fim da Guerra Fria. Lembrando que a gente tem trabalhado esse tema da Guerra Fria desde o início do quarto trimestre e hoje vamos falar um pouquinho desse contexto onde a gente tem ali a finalização desse conflito, né? O fim da Guerra Fria ocorreu com a queda do Muro de Berlim, esse é um marco, em 1989, e com a dissolução da União Soviética em 1991, quando a União Soviética se desfaz, e dela, daquele território gigantesco, vão emergir outros países independentes. O principal motivo do fim da Guerra Fria foi a crise econômica que a União Soviética passou a enfrentar a partir da década de 70, e o último presidente que estava, né, no poder durante esse processo foi o Mikhail Gorbachev, que vai realizar uma série de reformas no sentido de fazer uma abertura do país, sobretudo uma abertura econômica. O que significa isso? Fazer abertura é condicionar a União Soviética para uma ordem econômica mundial, que é uma ordem econômica de mercado, né, com os ideais ligados ao Ocidente, ao capitalismo e tudo mais. E em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética ela deixa de existir, ela vai ser dissolvida, marcando o fim da Guerra Fria. A desunião soviética é um importante elemento para pensarmos essa dissolução, porque no final da década de 70, a União Soviética ela passa a enfrentar dificuldades internas. Vamos lembrar que a União Soviética era um território muito grande, né? Então a gente tem desaceleramento do ritmo econômico, desabastecimento, porque é um país de base agrária e as safras eram insuficientes para conseguir dar conta de alimentar todos. Então, você tem uma quantidade reduzida de produtos, você também tem quantidade e qualidade reduzida de produtos industriais, de bens de consumo. Então, o país, ele era incapaz, no final da década de 70, a atender às exigências do seu próprio mercado, para atender à exigência interna. E devido à estagnação, porque ficou, né, sem desenvolvimento, e essa crise que vai se agravando, o presidente eleito, o Mikhail Gorbachev, que era o presidente, secretário-geral do Partido Comunista Soviético, em 1985, ele inicia a chamada perestroika. O que foi a perestroika? A reestruturação econômica da União Soviética, que tinha como propósito solucionar esses problemas econômicos do país por meio de uma liberalização controlada da economia, né? Uma liberação controlada é você colocar essa economia nos rumos dessa economia de mercado, da esfera internacional, de exportação e importação. Assim, as empresas estatais da União Soviética, elas foram privatizadas, elas se tornaram empresas transnacionais e puderam, e empresas transnacionais puderam se fixar no país, né? Elas puderam se estruturar ali no país, trazer as suas fábricas para o país. Então, a gente tem toda essa tentativa do Mikhail Gorbachev, em 1985, com a perestroika, de fazer essa reestruturação econômica. Depois, a gente tem o lançamento de um outro plano, que é uma abertura política, a Glasnost. Então, a perestroika é a reestruturação econômica e a Glasnost, que é uma abertura política, que também é no sentido de voltar a estratégia para o campo externo, né? A União Soviética muito fechada na questão do socialismo, e essa Glasnost, essa abertura política, ela tinha como intuito eliminar esses aspectos mais repressivos e mais autoritários do regime soviético e implantar liberdades democráticas que não existiam ali. E dessa forma encerrar a Guerra Fria quando você consegue estabelecer melhores relações com o mundo. Então, essas foram práticas lançadas pelo governo soviético para tentar dar um contorno diferente nesse cenário e
e superar essa crise, né? Essa crise que a União Soviética estava vivenciando. A gente vai ter a decomposição desse Império Soviético, né? A União Soviética ela desaparece, e isso vai ser acelerado pelo fracasso do golpe de 1991, que era um golpe de Estado que o Partido Comunista vai tentar dar e não vai conseguir. E depois disso, a gente tem uma decomposição desse território, onde vários países vão surgindo, vão ficando ali independentes, proclamando a sua independência, modificando significativamente esse mapa desse território antes da Guerra Fria para depois da Guerra Fria. Bom, depois de todas essas discussões que vocês vão encontrar nos textos que estão na atividade, eu peço para que vocês respondam 3 perguntinhas apenas, né, para a gente fixar essa parte do conteúdo. Primeiro é identificar o principal motivo do fim da Guerra Fria, depois explicar o que foram a perestroika e a glasnost, e o terceiro, o que visava o projeto reformista do Gorbachev, que era o presidente nesse contexto da profunda crise econômica que a União Soviética vivenciava. Ok, gente? Bons estudos, boa atividade e até o nosso próximo vídeo.